1 Coríntios 12, 4. Todos acharam? Só o pastor que não. 1 Coríntios 12. Nossa, eu estou com muito calor. Liga aquele ventilador ali, por gentileza. Gente, a pastora, ela só dando uma satisfação para vocês, como é de costume. Ela, enfim, não está muito bem, está com muita cólica. Tá tipo com a sensação de que a parte de cima está descolada da parte de baixo, entendeu? Muita dor, e aí ela ficou lá. Tanto é que o Flávio passou em casa, o outro menino também, e tipo, ela atendeu eles na cama, assim, fez assim, né? Oi, né? 1 Coríntios, estão só dando a satisfação, vocês já estão sabendo. 1 Coríntios 12 e outra satisfação. Vocês sabem que a pastora não é mulherzinha, né? Ai, estou com dor na ponta do cabelo. Cadê o Gabriel? Estou com dor na ponta do meu cabelo. Ai, hoje, né? Não. Ela já veio aqui com dor de cabeça, com dor de tudo já, que você possa imaginar, né? 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é? E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. 5. E também na diversidade há diversidade nos serviços, que é a mesma coisa. Mas o Senhor é o... Quem é o Senhor? O Espírito. 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada o mesmo Espírito a fé, ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. Ouviu intercessores, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e ao outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas, distribuindo a cada um individualmente, conforme quem quer. Até aí, depois a gente lê mais coisas. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, obrigado pelo teu Espírito que aqui está no nosso meio, dentro de nós e fluindo no nosso meio. Todo valente está amarrado no abismo, e toda movimentação que não é do teu Espírito já está cancelada na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, fala com total liberdade. O Senhor tem total soberania neste lugar. Usa a minha boca, as minhas palavras conforme o Senhor quiser, pois este culto é teu, a soberania é tua e de mais ninguém, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. 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 Dá um toque em quem está do seu lado, assim, ó. Isso aí. Só love. Fazer vocês passar vergonha um pouquinho, pode ser sentar. Todo mundo, eu não falei que era para sentar, o que vocês estão nessa... eu tô cansado, exceto a pastora Raquel que está com o joelho. E a Célia, as únicas duas que tem. E o Flávio, Flávio não. Hoje nós vamos falar ainda falando sobre o contexto de avivamento,
mas hoje nós vamos falar sobre a soberania do Espírito Santo. Amém? Eu te faço uma pergunta. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre os dons. E quem é que faz e distribui esses dons? Certo? Aí eu te faço uma pergunta. A gente já começa assim. Eu te perguntando: é o Espírito Santo quem nos usa? Ou é a gente que usa o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem usa a igreja para falar através, para salvar, curar e libertar? Ou é a igreja que usa o Espírito Santo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas pessoas têm usado, e quando falo usado, não é que o Senhor se deixa ser usado. Tem uma música do Thales que é muito profunda, que é o próprio Deus falando com ele, falando: Thales, filho, joelho no chão e boca no pó, vou falar agora, ouça a minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, porque ele faz uma oração: eu quero ser cheio, quero que o Senhor me use e tal. Aí ele fala: filho, eu já ouvi tantos outros orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Então, é o Espírito Santo de verdade, na total sinceridade, é o Espírito Santo quem nos usa, ou é a gente que quer usar ele para benefícios próprios? Porque tem muitas pessoas que têm usado o Senhor para benefício próprio. Tem muitas pessoas que têm ido à igreja para barganhar com Deus. Tem muitas pessoas que têm ido à igreja e que, se não recebe algo que estava aguardando, e que se não recebe algo que está, ou se o dia não foi muito legal, elas não vão à igreja, elas perdem as forças, elas já não estão tão bem assim. Pessoas que se relacionam e que querem: eu entreguei meu dízimo, e agora? O Senhor não vai me dar? Primeiro, que até o dízimo que você está entregando, que você entrega, e que eu espero que você entregue, né? Esse dízimo que você está consagrando ao Senhor não veio de você. Você acha, e o ser humano é tão ensimesmado que eles não, eu faço, eu consigo isso. Você sabe por que o ser humano fica de pé? Por que ele está de pé? Não é por causa dos batimentos cardíacos, não é por causa das ondas cerebrais, do sangue que corre nas veias, é por causa do Espírito, do sopro de vida que está dentro de nós. A vida só existe por causa do sopro de vida, o Espírito que o próprio Senhor soprou sobre nós. E aí, quando falamos soprou, porque quem disse façamos a nossa imagem e semelhança. Então os três sopraram. E existe, e nós estamos de pé por conta disso. Tira o espírito que está, o espírito, o homem, nós somos feitos corpo, alma e espírito. Tira o espírito, não o Espírito Santo. O espírito que somos nós também. Tira isso para você ver se a gente não cai duro no chão.
Então nem isso a gente controla. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é soberano. E Ele não divide a sua glória com ninguém. E que Ele precisa ser soberano. E nós precisamos entender e ter este temor, que Ele está acima. E apesar da intimidade e da liberdade que temos com Ele no relacionamento, nós não podemos infringir e abusar do relacionamento que temos. E enquanto eu estava meditando essa palavra, eu imaginei um pai e um filho sentados num sofá jogando videogame. Muitas vezes você acha que o pai não tem coisas mais importantes para fazer? Mas ele está ali muitas vezes jogando o videogame com o filho, certo? Brincando com o filho. Passando, tendo um tempo, desenvolvendo um relacionamento com o filho. Certo? E aí o pai vai e ganha. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Era mó barato. Eu brincava com o Fábio. O Fábio lembra disso, que nessa época o Fábio morava em casa. Aí eu brincava com o Fábio com um joguinho de videogame, e a gente sempre jogava futebol. E aí ele começava a perder, era mó barato, velho. Ele tinha uns 11, 12 anos, e ele começava a espernear, porque ele estava perdendo. Esse coleiro é ruim, esse não sei o que, ficava bravo, não sei o que. E ele, aí às vezes ele até era abusado de intentar contra mim. Aí eu falava, veja lá. Porque aí às vezes eu deixava ele ganhar e tal. Olha, mãe, não sei o que, tal. Eu ganhei do pai, não sei o que. Aí ele achava, ganhei do senhor, eu sou melhor, não sei o que, tal. Olha o abuso. Não é porque nós temos uma intimidade e nós estamos aqui no relacionamento e eu estou aqui estabelecendo uma amizade com você que você deve abusar. Muitas vezes com o Espírito Santo é assim. Porque a gente acha que porque a gente tem uma intimidade, a gente pode abusar. Não, o Senhor... Calma. As coisas não funcionam assim. Nós somos pó e Ele é Deus. Nunca se esqueça disso. É porque muitas vezes o Espírito Santo habita em nós e Ele nos usa e tal. A gente acha que o Espírito Santo é o nosso empregado. Negativo. O Espírito Santo é Deus. E que se fique registrado isso. Ele só é a terceira pessoa da Trindade, não é porque ele é a terceira pessoa menos importante, é porque foi o terceiro a ser revelado. A primeira pessoa a relatar e falar de forma como Deus, de fato foi o próprio Jesus. Porque antes... as aparições do Espírito Santo, hoje a gente sabe que era Ele, que é Ele. Mas não era assim tão claro. O próprio Jesus, depois Ele fala de forma clara. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador. E esse outro, na origem do texto, quer dizer que é outro... com os mesmos atributos, com as mesmas características, na mesma santidade, é Deus. Digamos assim, com a mesma patente. Então, a soberania do Espírito Santo, ela é inquestionável, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem algumas coisas que o Espírito Santo, ele vai ali, sabe, dando corda? Sabe quando você não quer,
como pai, ninguém gosta, tem prazer em bater no filho, em corrigir na vara da disciplina. A gente não tem. Quem é pai e mãe aqui? Pois é. Eu já tive que fazer isso. Mas não é um prazer. Se avisa uma vez, avisa segunda, avisa terceira. E aí a pessoa vai abusando. O Espírito Santo, ele permite que algumas coisas aconteçam. Ele permite que algumas coisas aconteçam, até mesmo dentro da igreja. Mas quando o Espírito Santo decide algo, ninguém pode impedir o que ele decidiu, o que ele vai fazer, o seu agir. Agindo Deus, quem impedirá? Quando ele fala, ninguém pode impedir. Quando ele fala, o homem se cala. Quando ele decide, todos acatam. O que aconteceu com Jonas? Ele queria ir para um outro lugar. Deus deixou ele ir para outro lugar? Não. Usou outro profeta? Não. Deu cabo de Jonas? Também não. Que poderia, fácil. Ou pela tempestade, ou pela voragem do mar, ou pelo... Se bem que não ia nem servir para o lanche da tarde do peixe, né? Porque... Mas Jonas não fez o que ele quis. Então, quando ele faz, e o que ele faz também faz, a gente conta o testemunho, mas como fez, como aconteceu, acontece de forma inexplicável. Ele é soberano e ele permite que algumas coisas aconteçam até na igreja, segundo a sua misericórdia. Mas devemos lembrar muito bem que o Espírito Santo é Deus. E a gente acha assim, tipo, é o Espírito Santo, então o Espírito Santo é mais bonzinho. Tipo, Jesus que falava que fazia o que é mais bravo. O Deus Pai, então, não. Quando Deus Pai chega, a gente abaixa a cabeça. O Espírito Santo é Deus, tá? Só lembrando. Mesmos atributos, mesma pessoa. É um Deus só, subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o maravilhoso Espírito Santo. Então, se é os mesmos atributos, o Espírito Santo é misericordioso, sim ou não? Mas o Espírito Santo, o que aconteceu em Atos 5 com Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Morreu. Eu sei que às vezes é meio duro falar isso, mas quem matou eles? Foi o apóstolo Pedro? Quem? Pode falar, quem matou Ananias e Safira? Na pessoa do? Nossa, pastor, que absurdo, que Deus genocida. Como pode isso? Quem deu a vida? A gente sabe mais que Deus. Eu fico impressionado como as pessoas, elas se acham tão no direito de questionar a Deus, de questionar o que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer. Quando Jó foi questionar a Deus, meu Deus, ele dá uma aula em Jó. Faz um monte de perguntas sem resposta. Parece até o jogo das perguntas.
Você sabe como se faz os ossos no ventre, forma os ossos no ventre de uma mulher? Você sabe domar o crocodilo, o rapaz? Consegue? Você pode botar ele para brincar com seus filhos? Você consegue criar ele como um animal doméstico na sua casa? Você consegue? Você, um monte de interrogação. Até que Jó chega no fim do texto. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agi na minha loucura. Então o Espírito Santo, ele é soberano, e não há como calculá-lo, não há como colocá-lo dentro de uma caixinha, não há como colocar ele numa mesa e vamos dizer assim: vamos estudar o Espírito Santo, vamos estudar Deus e dizer, ele é assim, agora vamos encaixar. Não, vamos agora falar sobre ele e vamos segundo. Não há como calculá-lo, não há como encaixotá-lo, não há como colocá-lo num conjunto de regras e dizer, ele só pode fazer desta forma, porque ele é Deus Todo-Poderoso e ele faz segundo aquilo que ele quer, conforme a sua vontade. Se ele quiser te curar, ele é Deus. Se ele não quiser te curar, ele continua sendo Deus. Se ele quiser te curar do jeito que você está esperando, ele pode até te curar. Mas e se ele quiser te curar de uma outra maneira que você nunca viu na vida? Se ele quiser fazer as coisas do jeito dele, não há como colocar numa caixinha de regras no nosso muito raso intelecto. Está repreendido em nome de Jesus, que não tinha nada na minha garganta. Ele vai continuar sendo soberano aqui, porque é ele que manda. E todo espírito maligno de Jezabel querendo calar a voz profética, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo é soberano e não há como calcular, não há como dizer e mandar ordens para ele, dizer o senhor vai fazer desse jeito, vamos abrir o culto, vamos fazer dessa maneira, porque agora ele faz, e se ele quiser começar o culto adorando do começo até o fim, e encerrar o culto dessa maneira, ele faz, porque ele é Deus. Se ele quiser curar pessoas sem a imposição de mãos, apenas para o momento da adoração, ele é poderoso para fazer desta forma. O avivamento só existe por causa dele. Se ele não vier, não tem avivamento. Se nós não nos rendermos a ele e a sua vontade, não tem avivamento. Se nós não nos rendemos à sua soberania, não existe avivamento. Se o Espírito Santo não estiver no culto, não existe culto. Não tem culto. Não sei se você está entendendo. Não existe culto. É um ajuntamento de pessoas, menos culto. A gente não pode se permitir em vir num culto e o lugar onde Deus se manifesta e a gente tratar como um lugar comum. O avivamento só existe quando Ele está no controle. Quando o Espírito Santo está no controle. E Ele precisa estar no controle das nossas vidas. Ele precisa ser soberano nas nossas vidas. Ele precisa
ser soberano, porque no mundo espiritual o Senhor é soberano e Ele é reconhecido e todos sabem quem Ele é. Mas às vezes os meros mortais, as pessoas aqui, não se curvam diante dele. Porque ao invés de atender e ser Ele o soberano, as pessoas querem ser o soberano e querem estar acima. O primeiro lugar que Ele precisa ser soberano, o Espírito Santo precisa ser soberano nas nossas vontades. Ou a vontade dele é boa, ou a nossa é boa. Só que tem um problema. Tem um problema aí. Porque se ele não for o soberano, a gente corre um grave risco da gente tomar as decisões e sofrer graves prejuízos. Graves prejuízos. Porque se ele não é o soberano, se ele não está no controle, o prejuízo é certo. O prejuízo é certo. Principalmente quando a gente luta tanto para que a nossa vontade seja prevalecida. A pior coisa que existe é quando o Espírito Santo diz assim: pode fazer então, já que você quer tanto isso. A pior coisa que existe é o Espírito Santo ceder e dizer: vá, faça, conforme você quer. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Pior coisa que pode acontecer. O Espírito Santo precisa ser soberano nas nossas vontades. A minha vontade precisa ser para agradá-lo. A minha vontade precisa estar no prumo do Espírito Santo e dizer: Senhor, porque às vezes a gente já decide já decide as coisas, já faz de forma tão esbaforida que sequer a gente é mais rápido, consegue ser mais rápido que o Espírito Santo, ó. Quando vê a gente, porque o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é sensível. Porque muitas vezes ele não vai brigar com você, amor. Ele não vai brigar com você para que a vontade dele prevaleça, muitas vezes. Você é que tem que se submeter, porque ele é sensível. E muitas vezes as nossas atitudes esbaforidas fazem com que a gente tome decisões prejudiciais, e muitas vezes decisivas, e que muitas vezes acarretam prejuízos para o resto das nossas vidas. E ele é, como eu falei, ele é gentleman, ele não. Os únicos que vão perder em não ouvi-lo somos nós mesmos, somos os únicos que vão perder com isso. Então ele é sensível. E ele está ali e ele não vai deixar de ser quem ele é, porque alguém, o Espírito Santo num divã lá com o Pai, com os anjos, dizendo: eu queria tanto que minha vontade, mas ele não quis, ele não me ouviu, ele nem orou para saber qual era a decisão certa. Agora eu estou muito triste. Ele é Deus Todo-Poderoso e sempre será. Ele é imutável e sempre será soberano. Os únicos que perdem com isso somos nós. Então deixa o Espírito Santo ser soberano nas tuas vontades. Porque às vezes as nossas vontades estão tendenciosas para a carne. E como eu já disse em alguns cultos, como está relatado na palavra, a carne milita, é oposta aos desejos e às vontades do Espírito.
A que a carne quer são coisas terrenas, que agradam a carne, segundo as paixões humanas. Segundo, orações. Gente, eu nunca pensei, o Espírito Santo precisa ser soberano nas nossas orações. Quem ensina o cristão a orar? É bíblico? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pedem e elas oram pedindo algo que não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com as coisas do alto. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Às vezes a gente já vai, adora primeiro. Orações egoístas. Orações manipuladoras. As pessoas têm achando que vai manipular Deus com as orações, pensando que Deus é emotivo. Tem a geração Enzo, né, que a criança vai, faz biquinho, chora, faz birrinha e o pai muitas vezes cede. Deus não é assim. O Espírito Santo não é desse jeito. Pode fazer a birra que for, pode tentar manipular o que for, pode pedir o que for, mas nem sempre o Espírito Santo vai dar aquilo que você está pedindo. Nem sempre o Senhor vai atender aquilo que você está pedindo. Porque todas as orações são ouvidas, mas nem todas são atendidas. O que diz o texto de Tiago? Pedis e pedis mal, para esbanjares nos vossos deleites vossas paixões. Então, eu já falei que a pessoa foi orar e, né, tem até um negócio no Instagram, a pessoa fala assim: Senhor, que faça com que a sua vontade seja a minha, né? É tipo uma chargezinha, uma brincadeira, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem isso. Não, Senhor, faça com que, Senhor, abençoa para que a sua vontade seja a minha. Olha, não é que a minha vontade seja a tua, não, é o inverso. Senhor, que a sua vontade seja a minha, tá? Nunca vi isso. Segundo, que ele seja soberano sobre os cultos. Que ele seja terceiros, que ele seja soberano sobre os cultos. Sabe por quê? Porque eu nunca vi a quantidade de cultos nesses últimos tempos de pessoas, cultos em que o Espírito Santo fica aguardando o momento que ele vai se manifestar. Porque, como eu falei, ele é gentleman, né? Ele é cavalheiro. Enquanto o homem está aparecendo, enquanto o homem está no centro, o Espírito Santo não se manifesta. Ele está ali, porque ele está em todos os lugares. Amém? Amém? Mas não significa que o fato dele estar em todos os lugares não significa que em todos os lugares que ele se manifesta. E inclusive tem muitos altares que é o homem que está falando e o Espírito Santo está aguardando o momento que ele pode ministrar. O momento que ele pode, é possível ter um culto que o Espírito Santo não apareça? Sim. É possível ter uma casa onde o Espírito Santo não se manifesta? Sim. A gente precisa entender a prestação de culto, a liturgia, tudo isso são coisas para organizar o culto. Mas o Espírito Santo precisa fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer.
ele precisa ser soberano. A organização, abrir a palavra, tudo isso são formas para organizar, mas a gente precisa entender e entrar e estar na dispensação do Espírito, que a hora que ele quiser estar principalmente sensível a ele, para que a hora que ele quiser falar, o jeito que ele quiser, você pensou numa palavra, mas às vezes ele está te direcionando para abrir numa outra palavra, porque o que ele quer falar com a igreja é outra coisa. Às vezes você quer falar e cantar um louvor de um jeito, mas ele quer fazer de outro jeito. Se ele quiser cantar fazer com que se cante uma única música do começo ao fim, até findar, até a hora da palavra, que assim seja, porque ele tem obra para fazer e só ele entende aquilo que ele mesmo quer fazer. Às vezes nós precisamos entender e entrar só, sabe aquela coisa? Só vai, só se deixa levar. Não questione, às vezes a gente quer questionar o que o Senhor quer fazer, como Ele quer fazer. Nós não somos donos da obra. E a pior coisa que tem é quando há divisão. O Espírito Santo faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Só que tem uma coisa, Ele não é desequilibrado. O Espírito Santo, acho que foi você que abriu, não, cadê? Foi o Andrés que abriu, né? O Espírito Santo tem o espírito de ousadia, né? Moderação, equilíbrio. O fato de se ter ousadia não significa que precisa ser desequilibrado, porque é moderação e amor. Como uma vez o pastor Ansel contando que uma pessoa estava lá e falou assim: agora o filho chegou. Esses profetas Tabajara. Agora o filho chegou aqui. Aí o outro vai e agora chegou o pai, porque quando o pai fala, o filho se cala. Eu nunca vi isso, gente. Que bagunça na igreja, né? Você já viu umas palhaçadas dessas? É circo agora. É circo. Às vezes na igreja parece circo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aqui no 1 Coríntios mesmo, um pouco antes, ele fala sobre a ordem do culto, como o culto deve ser feito. Mas não significa que o Espírito Santo não possa mexer tudo, porque é Ele quem dirige. Ele é soberano sobre a igreja. Há pessoas que vão para o culto e aí na própria carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e tinha outros que eu sou de Cristo. Olha, aí o próprio apóstolo Paulo falou assim: para com isso. Quem é Paulo e quem é Apolo? Senão servos do mesmo Senhor, pois um plantou e o outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, a não ser o Senhor. Então, tem gente que, eu já peguei épocas que, gente, é umas coisas assim que, né? Aí é onde a gente fala que o Espírito Santo precisa ser soberano. Não, eu vou porque o cantor gospel, porque o cantor não sei o quê, porque o pregador fulano. Tem gente que vive atrás de pregador, vive atrás de profetada, vive atrás. E o Espírito Santo, você deveria estar
atrás do Espírito Santo. Você deveria ir no culto e deve ir no culto, porque o Espírito Santo vai falar. Você deve ir no culto e você deve estar, porque você vai prestar um culto a Ele, e porque a voz dele vai ecoar sobre a sua igreja. É Ele quem vai exortar, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai manifestar, é Ele quem vai transformar, é Ele quem vai visitar a cada um. Então, eu não devo ir à igreja, quem se manifesta e quem dá a ordem, quem flui através dos seus servos é Ele. Independente de quem pregue, de quem fala, de quem, a voz é de um só. Nós lemos o texto. Os dons são variados, mas o Espírito é de um só. Porque se o Espírito for de outro, tem coisa errada aí. E muitas vezes tem pessoas na igreja que muitas vezes, porque se a pessoa está no ministério, e aí a pessoa se acha dona, e aí na igreja e tal, e aí ela quer ter o domínio sobre aquele ministério. Eu contenda, o Espírito Santo não faz com que a igreja se divida. Então logo tem outro espírito aí. Porque independente, eu já disse isso, que independente de quem pregue, independente de quem ensine, independente de quem o ore e busque e levante as mãos para orar, independente de quem interceda, o Espírito é um só e Ele é soberano. Então, eu não devo ficar refém de homens, não devo ficar refém. Você pode ouvir, ter os seus pregadores prediletos, entender e procurar lá no YouTube e tal, mas você deve entender que o Espírito Santo é quem fala, e somente Ele é quem deve falar, porque a partir do momento em que o homem começa a se vangloriar e reter a glória, e como disse, a glória é somente do Senhor. Quando o homem começa a se vangloriar, quando ele começa a falar no lugar do Espírito Santo, o Espírito Santo se cala. Então, nós precisamos entender e não ficar reféns de pregador, de não sei quem, de tal. Não, eu quero o Espírito Santo. Eu quero Ele. Eu quero ouvir a voz dele. E por isso que nós precisamos andar em unidade, para que, independente de quem pregue, de quem ensine, de quem fale, a voz seja de um só. Independente de quem pregue, independente de quem cante, independente de quem toque, independente de quem ensine, de quem esteja aqui, em todos os momentos, independente de quem seja a pessoa, Ele continue sendo soberano. Porque a partir do momento que, enquanto o pastor tiver, aí subir outra pessoa, e ele deixar de ser soberano, significa que a unidade não está completa na igreja. Independente de quem pregue, ele deve ser soberano. Porque às vezes as pessoas acham assim, tantos estereótipos, tantas crendices evangélicas que eu nunca vi na minha vida. Porque às vezes tem irmão que prega mais tranquilo, tal. Abra suas Bíblias, irmãos. Não, ele não está cheio de poder porque ele fala mais mansinho. Quem disse? Quem falou isso? Da onde você tirou isso? Não, fulano prega mais com poder porque ele... Quem disse isso? Aonde está isso na Bíblia? Se o próprio Senhor se manifesta lá na caverna com Elias num ventinho sensual tranquilo, e não estava nem no terremoto, nem no fogo, nem no vendaval.
mas estava na brisa suave. São crendices evangélicas que as pessoas acham e criam na sua cabeça. Então, e último, soberano sobre o chamado. Uma outra coisa que as pessoas acham e pensam é que elas têm quem chamou a gente? Foi Deus, certo? Quem tem a soberania sobre o chamado? Deus. E aí, as pessoas têm um chamado que recebem do Senhor, mas elas querem decidir como vão servir o Senhor, sendo que não foi dela, nem capacidade ela teria para fazer e exercer o seu chamado, se os dons e a capacitação vêm do Senhor. Então, eu não devo decidir como eu vou fazer a obra e aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É Ele quem faz o querer, coloca o querer e o efetuar. E nós lemos no início. Os dons são variados, a variedade de línguas e tal, ele cita vários dons. Mas quem distribui, o texto ainda termina dizendo, mas um só mesmo, o versículo 11 do capítulo 12. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, quem decide não é você. Você ora. E quando me fizeram o convite lá, eu orei. E tudo está sendo conduzido para que nós vamos. Se no último momento o Espírito Santo falar assim, não é para ir, o que eu vou fazer? Eu não vou. Se Ele não me quiser lá, eu não vou. Não quiser a gente lá, a gente não vai. Porque a gente anda o ministério não é meu. Quem deu o ministério, Ele está conduzindo, a igreja é do Senhor. Então, quem sopra é o Espírito. Porque ninguém, e guarde muito bem isso, ninguém sabe mais da necessidade da igreja do que o próprio Espírito Santo. Às vezes a gente vai num ímpeto da carne, achando que a gente tem que fazer com ideias mirabolantes, mas o Espírito é quem sabe melhor as necessidades da sua igreja. É Ele quem sabe para onde deve ser soprada. É Ele quem sabe para que você foi chamado. E ninguém foi chamado como telespectador, mas cada um foi chamado para exercer um chamado, e a capacitação vem dele, o chamado vem dele, os dons vêm dele. E por mais que você ache incapaz de fazer qualquer coisa, incapaz, mas eu sou assim, eu sou assado, é Ele quem te capacita, é Ele quem sopra, é Ele quem te dirige, e é Ele quem te conduz, em nome de Jesus. É Ele, a capacitação vem dele. E não se preocupe. É tantas crendices, meu Deus, eu não acredito que às vezes eu uso cada coisa. Não se preocupe, que o poder dele não vai acabar se ele der dom para cada um e... vou ficar te devendo, tá me faltando no estoque o dom de línguas. Você espera para o próximo, tá bom, Gabriel? Espera para o próximo. Você é o primeiro da fila. Assim que reservar, assim que alguém for recolhido, aí... eu pego do dele e boto em você. Não, a gente acha que é assim, né? A gente, não é, o Espírito Santo não é igual a gente, que a gente pode dar dinheiro, aí eu já emprestei para todo mundo de gente, eu não posso mais, acabou meu dinheiro. Não. Ele é uma fonte inesgotável de poder. Ele é onipotente. E se coloque de pé, que você já está dormindo.
que agora você vai experimentar da soberania dele sobre a tua vida. Atos 20, 22, olha só o que acontece. E agora, impelido pelo o Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Mas como assim o Espírito está conduzindo ele para prisões e perseguições? Sim. Foi impelido, porque o ministério, o chamado não era dele. O chamado era para ele, mas não era ele que controlava. O Espírito Santo é quem conduzia, é quem soprava. Impelido pelo Espírito, foi para Jerusalém. Mas ele bem sabia, porque o Espírito Santo assegurava também e conduzia, que ele não iria morrer em Jerusalém, porque Paulo não morreu em Jerusalém. Então, a gente precisa entender, porque às vezes a gente acha que, nossa, eu estou passando por isso, mas o Espírito Santo me conduziu para cá. Nossa, eu acho que isso não é de Deus. Quem te falou? Às vezes o próprio Espírito Santo vai te impulsionar, ele vai te conduzir para lugares dentro do teu chamado, para você ser provado, para você ser forjado. O Espírito Santo, sim, muitas vezes vai conduzir eu e vocês para lugares e para momentos do nosso chamado no ministério, na igreja, para que sejamos forjados em tempos difíceis, em momentos de privação, para que sejamos fortalecidos e passamos por momentos de dependência total dele, para que possamos entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos sem dormir e sem ficar tonto aí. Ele é soberano. Será que se hoje o Espírito Santo te pedisse uma coisa assim muito louca? Aí, vou fazer uma outra pergunta. Será que se hoje vocês tivesse muito dinheiro, milhões assim, uma casa na praia, casa na fazenda, sim, muitas posses, será que você estaria aqui? Fosse um empresário, tá? Ou será que você estaria muito ocupado cuidando das suas coisas? Será que se você tivesse muitas responsabilidades, digamos assim, entre aspas, né? Será que você seria bem sucedido em algo que o Senhor não te chamou para fazer? Porque existem pessoas que estão muito bem sucedidas, mas estão bem sucedidas em coisas que o Espírito Santo não chamou elas para fazer. Estão muito bem de vida, ganhando muito dinheiro, mas o Senhor não chamou elas para lá. Ou às vezes até chamou, mas ali era só um momento de transição, só para ela firmar ali, para depois seguir para o plano seguinte, que era exercer, completar o chamado. Como o Kaká, ele foi, e ele chegou um dado momento na vida dele que ele simplesmente ficou desgostoso, ele não queria mais jogar. E na verdade era o próprio Espírito Santo colocando dentro dele. E ele ainda foi orar, foi jejuar, para ver se, né? E estava muito novo ainda. Dava ainda para jogar mais. Até que ele jejuou, orou e o Espírito Santo, tipo acabou aqui. Agora eu tenho outras coisas para você.
Será que nós estivéssemos na mesma condição? Não, eu estou numa carreira de sucesso, eu vou seguir, porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou, né? E às vezes muitas pessoas justificam: não, eu preciso ganhar mais dinheiro para financiar, para abençoar pessoas, para abençoar o reino. Mas às vezes o Espírito Santo não está conduzindo. E quem disse que só existe uma forma de ganhar dinheiro? Quem disse que ele não pode abrir outras portas? Quem disse que só existe um momento, o Espírito Santo só pode fazer de um único jeito? Claro que não. Ele faz de formas, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele abre porta onde não existe porta. Ele faz aquilo que ele bem entende, bem lhe parece. Então, é tempo de nós nos colocarmos debaixo dessa soberania e entendermos e passarmos a consultar mais o Senhor. A consultar mais o Senhor e parar de fazer orações manipuláveis. Porque às vezes as pessoas fazem orações de forma manipulável e já está tendenciosa a querer tomar uma decisão segundo aquilo que ela já quer, segundo a vontade da sua carne, e aí fica caçando sinal em tudo quanto é lugar para ter um aval para decidir aquilo que ela já mesmo quer fazer. E ainda fala que o Espírito Santo comprovou. Mentira! Mentira! E aí, sabe o que acontece depois? Sabe o que acontece depois? Volta o cão arrependido. Volta a pessoa com seus prejuízos. E aí dá-lhe o Espírito Santo com a sua misericórdia, nos trazendo de volta, igual o ex, né? Corrigindo a rota. Não importa, você pode ir para tão longe, pode ir para longe do problema, ele vai corrigir a rota, até que você deu em si, caiu em si, deu conta da burrada que você fez. Posso voltar? Sim, Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer. Corrigindo a rota, vamos voltar para o plano original, vamos voltar para a rota que você não deveria ter saído desde o início. Agora nós vamos voltar para a rota e eu vou fazer grande obra na tua vida. Por isso, levante as suas mãos. Comece a orar e se entregar nas decisões que você tomou na tua vida e que você errou e que o Espírito Santo até falou, mas você não ouviu. Ou você até ouviu, mas você mesmo tendo ouvido o Espírito Santo, você decidiu pela tua vontade. Ou às vezes você nem consultou o Espírito Santo. Em muitas ocasiões o Espírito Santo usou até o papagaio, até o filme que você assistiu, tudo ao teu redor. E mesmo assim você insistiu em tomar a tua decisão conforme as tuas vontades. E você insistiu em fazer a tua vontade. Só que a palavra diz e assegura a gente: de Deus não se zomba. O Senhor não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Comece a orar agora. Ore. Que Ele seja soberano sobre a igreja. Que Ele seja soberano sobre todas as coisas. Que Ele seja soberano nas nossas vontades. Que Ele seja soberano principalmente na igreja, no nosso chamado, nos nossos cultos.
Que a gente não coloque ele numa caixinha de religiosidade, achando que ele só pode fazer desse jeito, daquele jeito, achando que só existe forma de orar dessa maneira, de outra maneira, que eu tenho que orar conforme o outro fulano, que eu tenho que pregar conforme o outro fulano prega. O outro já tem, o pregador lá já tem. Deus quer formar você, Deus quer encher você. Ah, não, eu tenho que falar conforme assim, eu tenho que orar dessa maneira toda formal zona. Você, o outro, já existe alguém que já ora assim. Deus quer encher você, Ele quer falar com você, Ele quer usar a tua boca do jeito que Ele te fez. Ele quer fazer com que você seja cheio dele para te usar, para alcançar outros. Em nome de Jesus. Já tem. O Diego já tem um. Você não precisa ser igual ao Diego. Você não precisa falar conforme o pastor fala. Não. Já tem um já. Você precisa ser quem o Espírito chamou você para ser. Porque o Espírito Santo, ele é poderoso e ele usa e dá individualmente, segundo aquilo que ele quer. Por isso, abre a tua boca e o Espírito te encherá. Abre a tua boca e o Espírito falará através de você. Se Deus saia desta sepultura, porque o Espírito quer te dar vida em nome de Jesus. E Ele quer fazer com que esta vida alcance outras pessoas. Que esta vida que abre dentro de você vai em lugares de morte, em lugares de sombras da morte, em lugares de trevas, que possa resplandecer a sua luz. Em nome de Jesus, comece a ser cheio do Espírito. Pois não existe só uma forma. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Aleluia! Tire da sua cabeça e se limpe de toda religiosidade, de toda caixinha, toda regrinha, toda fórmula que já estava na tua cabeça, reforma religiosa. Em nome de Jesus. Pois o Espírito Santo, Ele quer usar a igreja. E Ele quer ser soberano sobre a igreja. Para que Ele tome conta. Entenda uma coisa. Você pode estudar a Bíblia, você pode estudar, fazer estudo da Bíblia, estudo teológico e tudo mais, pode. Mas entenda uma coisa. Não estude só, não. Viva. Tenha experiências com Ele. Deixa Ele ser soberano. Porque estudar, mais do que estudar sobre a Bíblia, você precisa saber de quem a Bíblia está falando. Não é uma coisa. Você precisa entender de quem que a Bíblia está falando. Eu vejo muitas vezes pessoas, a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro histórico, mas é um livro sobrenatural. Tem conteúdos filosóficos, científicos, mas a gente não pode tirar a soberania e
a espiritualidade, a sobrenaturalidade da Bíblia. E se é sobrenatural, ninguém melhor do que o Espírito Santo para me ensinar. Ele precisa me ensinar. Você precisa ler a Bíblia com o Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor, te dizendo por que escreveu, por que mandou escrever, por que fez daquela forma. Então, saia da caixinha da religiosidade e abra a tua mente, deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito Santo ser soberano nas tuas decisões. Deixa o Espírito Santo te desprender. Tem muitas pessoas que Deus quer derramar dons, sabia? Aqui na igreja. E até que estão aqui e as que não estão aqui. Tem muitas pessoas que Deus quer derramar dons e que Deus quer visitar, de fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Coisas magníficas, fora da realidade. Mas muitas vezes as pessoas estão presas. Não vem a hora do culto acabar, já chega com prazo para sair, já chega com o de olho no relógio, já chega de olho, porque amanhã tem que trabalhar. E se você nem chegar a trabalhar amanhã? E se Jesus voltar agora, daqui a pouco? Você vai querer ainda trabalhar amanhã? Você ainda vai ficar fazendo hora? Ai, Jesus, por que você não veio amanhã? Porque eu tinha que trabalhar. Sério? Às vezes a gente não faz ideia daquilo que está ao nosso redor. Contei o testemunho aqui eu estava vendo um testemunho de um rapaz contando que a senhorinha regente do coral foi reger o coral e tal. Quando de repente o Espírito Santo tomou ela começou a pular, e a irmãzinha centrada, toda equilibrada. De repente o Espírito Santo tomou ela, começou a pular, caiu dura no chão. Os lábios começaram a ficar roxos, os dedos inchando. Aí a enfermeira falou assim: está morrendo. E aí as pessoas iam tocar nela, tomava choque. Aí chamaram o SAMU e tal. Quando chegou lá, ia pôr a mão nela para pegar. Aí levantou uma outra irmãzinha do coque lá e falou assim: não toque na irmã Maria, porque ela está comigo. Não toque nela, porque ela está comigo. E aí, passado algumas horas, tal, não sei o que, isso era 7 e pouco, 3 horas da madrugada, a irmãzinha levanta de novo, os lábios começam a voltar a cor, tal, voltou a cor da moça e ela voltou de novo. Voltou. E aí ela ficou doida porque não parava de chorar e sendo visitada e tal, e maravilhada com o que tinha acontecido. Ela foi arrebatada, teve arrebatamento de espírito e viu a glória do Senhor. Sabe por que muitas coisas, sabe por que muitos sinais, muitas coisas não acontecem na igreja? Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala assim: sabe por que muitas coisas não acontecem na igreja? Sabe por que muitos sinais não acontecem na igreja? Sabe por que muitos milagres não acontecem na igreja? Sabe? Porque o Espírito Santo não é soberano. Sabe por quê? Porque a própria igreja não deixa. Não, eu tenho que ir. Não, já está na hora, diga. O avivamento está entre nós, mas ele precisa ser soberano. Guarde isso.
Você que nos assiste, que Ele seja soberano na tua vida. Nunca se esqueça disso. Quem fala é Ele, quem conduz é Ele, quem diz é Ele. Eu preciso deixar, porque Ele é cavaleiro. Ele quer usar, quer falar, quer manifestar de forma poderosa, quer. Mas eu preciso deixar. Ou eu conduzo, ou Ele conduz. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fique conosco, se você quiser nos visitar, Estrada do Campo Limpo, 2665, próximo ao Pegue e Peça. Deus abençoe. Amém.